Irmãos, que graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja hoje com você, hoje e para sempre. Que esteja com sua família, com seus amigos, com todos que estão à sua volta. Uma alegria grande poder mais uma vez estar com esse Deus, mais uma vez estar penetrado na palavra, poder orar para esse Deus, poder falar com Ele, poder ser ouvido por esse Deus e poder também ouvir a sua palavra através dos escritos sagrados que Ele nos deixou. Meus irmãos, quero que vocês possam abrir a sua Bíblia lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou estar lendo um pouco sobre isso e vai ser mais uma devocional. Eu quero poder pincelar alguns pontos aqui desse texto, aquilo que tem chamado a minha atenção e também eu acho que é aquilo que uma igreja saudável ela deve ter. Peço aos irmãos que possam abrir a palavra, eu vou estar lendo aqui, você pode me acompanhar. Eu vou ler o capítulo inteiro, são 10 versículos somente, então acompanhe aí na sua casa. A palavra de Deus diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em vosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes à palavra, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Então, Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais uma vez a gente poder, Pai, com liberdade abrir a Tua Palavra, poder ler as Tuas palavras santas, Deus. E nesse momento, Deus, eu peço para que o Espírito Santo do Senhor venha ao nosso coração e modifique a nossa vida, que transforme a nossa vida mais uma vez, Pai. Nos converta novamente, Pai, para os Teus caminhos, se porventura, Pai, os nossos pés estejam vacilando. Dessa forma, peço ao Senhor, Deus, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e nos faça entender, Pai, o que essa santa palavra quer nos dizer. Amém. Irmãos, como eu disse no começo do vídeo, eu queria poder ler esse texto aqui com vocês para uma perspectiva mais de devocional. Eu não queria entrar em todo o contexto, o que está acontecendo, porque senão nós íamos fazer vários vídeos, várias pregações, e porque é um texto riquíssimo. Mas o que sempre me chamou a atenção, na verdade, nesse texto, é o como que eu vejo aqui uma igreja que realmente serve ao Senhor. Então a gente vê que essa igreja é uma das igrejas que Paulo, com a ajuda dos seus discípulos e apóstolos também, inaugurou. Esse povo aqui foi evangelizado por Paulo, os discípulos e os apóstolos também. E como que depois de um tempo ele começou a ouvir falar de como estavam aqueles irmãos. Então, é tipo assim, o irmão que fundou a igreja da Pio de Benevides,
depois de um tempo afastado por outros trabalhos missionários, evangelísticos, ele acaba sabendo como é que está, depois de anos, a Bíblia de Benevides. E é dessa forma que Paulo está escrevendo aqui essa epístola para aquela igreja. Uma igreja que estava formada, já tinha seus membros, os seus líderes, e ele estava ouvindo como que essas igrejas estavam procedendo. Então tem várias coisas aqui, várias características fortes de uma igreja que realmente glorifica o Senhor. Logo no começo ele diz que ele estava ali falando a eles que eles não cessavam de orar por aquele povo. Eles também tinham ciência da operosidade da fé daqueles irmãos. Olha que impressionante. Era uma fé que era visível. Era uma fé em que aquelas pessoas que estavam de fora conseguiam enxergar. Eles operavam a fé, eles andavam de acordo com Jesus Cristo. Ou seja, as suas obras eram evidentes e mostravam que eles realmente estavam ali seguindo ao Senhor Jesus Cristo, seguindo os escritos de Cristo, a vida que Cristo viveu. Era impressionante aos olhos de todos a fé daquelas pessoas. Era impressionante aos olhos deles também o amor que eles tinham uns pelos outros, pela sociedade, pela comunidade que eles viviam. Era impressionante o quanto que eles estavam ali exalando esse amor, exalando essa fé. Era impressionante também a firmeza que eles tinham em Cristo Jesus. Aqui fala a firmeza da vossa esperança. Olha, isso é impressionante porque quando a Bíblia fala sobre essa firmeza na esperança em Cristo, ela está dando a ideia do tempo vindouro, do tempo que virá, né? Daquilo que aquilo que Jesus Cristo vai fazer quando voltar, que ele vai nos levar para perto dele, vai instalar o seu reino finalmente por completo. Então nós entendemos dessa forma, irmão, o quanto que Deus estava sendo misericordioso com aquela nação. E essa cidade aqui, essa terra aqui, esses irmãos estavam sim vivendo de acordo com o Evangelho. E ele fala que o Evangelho não chegou apenas por palavra, mas também com poder, pelo Espírito Santo, dizendo que isso aqui está dando alusão aos milagres, né, que os apóstolos estavam fazendo. E isso fazia também com que eles tinham convicção naquela fé que eles tinham. Tinham convicção de que realmente Deus era um Deus de milagre, era um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que dava essa esperança para eles. Então eles tinham, assim, essa convicção de que Jesus viria e que esse Jesus era poderoso, porque ele deixou os apóstolos e deu também esse poder pelo Espírito Santo para os apóstolos. Então eles tinham essa confiança no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele fala assim, olha, nós reconhecemos, irmãos, a vossa eleição. Nós reconhecemos que vocês são salvos realmente. E se você for sincero consigo mesmo, a gente consegue olhar para poucas pessoas e ver assim, poxa, essa pessoa, eu tenho certeza que ela é salva. Mas Paulo está olhando aqui e está falando para eles, olha, eu tenho certeza da eleição e da salvação de vocês, por causa dessas coisas que eu falei. Meus irmãos, a fé de vocês é evidente. É como se Paulo estivesse falando isso, né? O amor de vocês é evidente. A esperança que vocês têm em Cristo é evidente. Por isso, eu consigo reconhecer, mesmo de longe, que vocês são eleitos de Deus. Irmãos, ele fala assim, olha, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. É incrível aqui, porque Paulo, em algumas vezes na Bíblia, ele fala assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. E aqui ele não está falando isso, aqui ele está falando que ele reconhece que eles são, sim, imitadores de Cristo. Ele está dando aqui aquela resposta, porque a gente pensava assim, poxa, é impossível ser imitador de Paulo, é impossível ser imitador de Cristo, mas ele está falando aqui, olha, eles se tornaram imitadores de Cristo, porque
de novo, por causa da fé, por causa do amor, por causa da confiança e esperança em Cristo. É isso que nós devemos ter. Esses elementos de confiança, esperança, de fé, de amor, que vem de Deus, que nós devemos dar a Deus também, mas devemos também aqui, horizontalmente, expressar esse amor. Irmãos, também a palavra nos diz que em meio a muita tribulação, eles tinham alegria no Espírito Santo. Então isso é mais um ponto que eu gosto de lembrar para a igreja, eu gosto de lembrar quando eu estou em conversa com os meus irmãos, em qualquer lugar eu penso dessa forma, eu gosto de ouvir dessa forma, que Deus se alegra quando nós estamos felizes e alegres em meio à tribulação. E mais uma vez, quero voltar a falar sobre esse ponto, porque é necessário que a gente fale nesse ponto, daquilo que nós estamos vivendo atualmente, aquilo que nós estamos passando atualmente. Meus irmãos, é uma pandemia, é algo que tem assolado as nossas almas, nosso coração, nosso psicológico, amigos, família. Tenho amigos que estão com sintomas fortes, tenho familiar que também está com sintoma forte, e essas coisas têm entristecido muito meu coração. Ontem de noite, pela madrugada, eu estava orando muito, principalmente pelos médicos, pelas famílias que perderam os seus entes queridos. Estava orando bastante também sobre os nossos amigos, nossos familiares, nossa igreja, para que essas coisas possam passar logo, porque está sendo difícil demais. Difícil demais. Então, eu sei o quanto que Deus tem sido misericordioso com todos nós, o quanto que Deus tem sido amoroso com todos nós. E nós devemos, meus irmãos, pensar dessa forma como Ele quer que a gente pense. Ele quer que a gente pense dessa maneira, que nós tenhamos fé e alegria em meio à tribulação. Então, as minhas orações de ontem foram em prol disso, para que eu pudesse ter fé, que eu pudesse ter alegria em meio a tanta tribulação. Que a gente possa cuidar um dos outros, possamos, meus irmãos, estar de acordo com a palavra de Deus, caminhando dessa forma, porque é necessário, meus irmãos, nesse momento tão difícil, que a gente consiga abraçar, mesmo não estando perto. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, essa é a palavra que eu queria falar. Tinha outras coisas que eu queria falar, mas em outros momentos, se Deus quiser, nós vamos ter mais tempo juntos para poder conversar. Agradeço ao Senhor por tudo, pela sua vida, e que Ele lhe guarde na sua soberania. É isso que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite.